Se você é investidor ou está pensando em começar a investir no mercado imobiliário, não pode perder o All News Entrevista de hoje. Principais notícias do mercado imobiliário. O mercado da construção deve fechar o aumento da taxa de juros. E a indústria dos materiais de no nosso case de mobilidade urbana. Seja bem-vindo a mais uma edição do All News. A Selic chegou a 12,75% ao ano. E se você quer entender melhor os motivos que levaram o Copom a tomar essa decisão, é só clicar no card que está aparecendo aí na sua tela e assistir o vídeo que a gente publicou na semana passada, que está falando um pouco mais sobre isso. Mas, para trazer uma outra visão sobre esse momento, nada melhor do que conversar com uma especialista em investimentos imobiliários. O All News Entrevista de hoje é com a Tatiana Sete, que atua no mercado há 23 anos e é especialista em imóveis de alto padrão. Ela é de Salvador, super reconhecida no mercado da Bahia e do Nordeste, mas também trabalha com imóveis em São Paulo. E, claro, atende investidores do Brasil inteiro. Tati, bem-vinda! Que bom receber você aqui no All News para bater um papo com a gente, super descontraído. Vamos falar de tudo que está acontecendo no mercado e fazer uns comparativos aí com o mercado, né, de Salvador, com o mercado de São Paulo. Mas para começar, aquela pergunta que não quer calar, que está todo mundo falando sobre isso. Chegamos numa Selic 12,75%, né, ao ano, tá? Voltando, depois de 2017, acho que é a maior alta que a gente tem. E tem pessoas que estão um pouquinho com o pé atrás sobre investir no mercado imobiliário. Então, você que é uma especialista em investimentos, qual que é a sua opinião? Essa alta da Selic vai impactar muito esse investidor? Primeiro, eu quero te agradecer, Ellen, por esse convite. Fico muito honrada em estar aqui com você hoje, com a Vitacom, para falar sobre esse assunto do mercado imobiliário, que é algo que eu realmente sou apaixonada. Primeiro, Selic está alta, e agora? É o melhor momento para comprar imóveis. Porque a gente tem que se perguntar qual é o motivo que a Selic está alta. Então, hoje, a gente vem em seguidas aumentos, né, progressivos, altas da Selic, justamente para conter a inflação. Então, hoje, o que é que acontece? Se você vai ao supermercado, vai colocar gasolina no carro, você percebe que a inflação e o dinheiro têm perdido um poder real de compra e de consumo. E tem muita gente que às vezes se ilude que o dinheiro no banco, com a Selic alta, vai ter um ótimo resultado, mas isso é uma ilusão. Porque tem que prestar atenção no seguinte: hoje, os reajustes das coisas físicas são muito bem maiores do que a taxa de juros de uma aplicação financeira numa renda fixa, por exemplo. Então, hoje, na prática, a inflação ela é muito maior do que a Selic. Eu acho que assim, o brasileiro ele consegue sentir isso quando ele vai comprar uma passagem aérea, no dia a dia, né? Quando ele vai no supermercado, quando ele vai colocar gasolina. Então, a hora de comprar imóvel é agora, justamente para não perder o poder de compra, para proteger o patrimônio da família. Eu quero falar da valorização do metro quadrado, Tati, você entende? Exatamente. Porque o que é que acontece? Se você compra um apartamento hoje, em 2022, e esse mesmo valor que você investiria em um imóvel, você coloca numa aplicação financeira, que você até entende, pô, a taxa de juros está super bacana, vou ter um bom resultado. Só que esse imóvel, durante esses 12 meses, principalmente nesses momentos de alta de inflação, ele vai ter um reajuste muito maior do que o seu dinheiro no banco. Então, quando você desaplicar esse dinheiro daqui a 12 meses, você já não consegue mais comprar esse mesmo imóvel que você compra com esse valor. Mesma coisa que você pensava em comprar, né? Você sabe que você falou desse negócio do mercado, Tati? E eu vou ser sincera, como a gente perdeu a noção das coisas. Eu liguei hoje pro meu marido, falei, vou fazer uma comprinha para um jantar e tal. Falei, eu acho que vai dar mais ou menos uns R$300, não vou gastar mais do que isso. Nas coisas que eu imaginei, né? Sim. Saí do mercado, chuta, quanto deu a conta? No mínimo
500, 600. 1.000. Mas é essa a realidade. Porque é o que a gente imaginava lá atrás, né? Que valia, hoje virou outra coisa completamente. Outra coisa. Outro exemplo é hoje... E você acha que isso está acontecendo com os imóveis também? Perfeitamente. Hoje, o que é que acontece? Tem outros fatores também que fizeram com que os imóveis... hoje a gente tem um baixo estoque. Então, isso também é outro ponto muito diferente lá de 2016. Da crise do mercado imobiliário. Da crise do mercado imobiliário, que a gente tinha uma Selic alta, mas a gente tinha uma quantidade grande de estoque. Então, hoje, pós-pandemia... Aí as construtoras, incorporadoras precisaram liquidar. E daí tem muita gente que tem medo disso, né, Tati? Mas assim, praticamente... Eu tenho 23 anos de mercado. Hoje, a realidade que a gente vive... Nesse momento de inflação alta, mesmo com a Selic em 12,75, mas a gente tem um baixo estoque, os preços dos imóveis serão altamente reajustados. Então, é uma realidade completamente diferente e a hora de comprar imóvel é agora, porque daqui a um ano, provavelmente, o que você conseguiria investir hoje no imóvel, você já não consegue mais. Sabe, um item que as pessoas estão percebendo isso também, e não é nenhum bem durável, né? Porque depois de usado tem a perda, é o carro. Sim. Né? E os carros, eles tiveram... Eles estão valendo mais do que eles estavam valendo antes, né? Isso nunca aconteceu na história. Isso é inédito. Se você hoje no carro, você já perde menos dinheiro... Sim. Imagine no imóvel. Então, hoje, com a inflação alta, a única maneira, na minha visão, com a minha experiência de 23 anos, é você protegendo o seu patrimônio, tendo uma base dos seus investimentos, um lastro em imóveis. Então, a diversificação é super positiva, é necessária, mas o imóvel tem que ser a base sólida dos investimentos da família brasileira, porque com essa realidade de inflação alta, existe uma perda muito significativa. Puxando esse gancho da diversificação, que você acabou de comentar, a gente sabe que, né, ter um portfólio vasto, com várias aplicações ali, é a indicação de todos os especialistas, Sim. né? Você compor uma carteira ali, colocando um pouquinho em cada coisa. E, na sua opinião, qual que é o papel do imóvel nessa diversificação? Pronto. O imóvel, ele é justamente a base do investimento, né? Então, quando você tem vou fazer assim, uma pirâmide invertida. Quando você tem uma pirâmide, essa base aqui, ela precisa ser maior para te dar segurança, né? Então, o imóvel, para mim, ele tem que ser a maior parte do que a pessoa vai construindo ao longo da vida de patrimônio e investimento, porque ela é um investimento com um lastro real, sólido de tijolo. Que normalmente passa de geração para geração. para geração. Ela tem o imóvel, muita gente fala, às vezes a gente vê o guru financeiro falando de liquidez. Na verdade, o imóvel, ele tem uma liquidez de proteção, porque no investimento financeiro, por exemplo, um tesouro direto, Sim. Qualquer tempo, uma viagem, um supérfluo, você vai lá e vai baixando. Quando você olha, meu Deus, cadê meu dinheiro? E o imóvel não, você precisa ter uma maturidade. Eu vou vender esse imóvel agora, você precisa ter um poder de decisão, assim, né? Que às vezes envolve a família, enfim. Então, você faz uma coisa mais pensada. Hoje a gente já tem ferramentas nessa questão da liquidez. Acho que um grande exemplo a gente pode dar aqui dentro da Vitacom mesmo, que depois da pandemia criou uma ferramenta que é o iBuyer. A qualquer momento, o proprietário vai lá, levanta a mão, coloca a unidade dele e tem toda uma equipe ali para trabalhar e facilmente realizar essa posição no mercado. Então, talvez aquela questão como o nome, né, coloca, imóvel, que é uma coisa que é mais difícil, imobilizada, acho que isso caiu um pouco por terra, e principalmente quando a gente vai falar dos imóveis voltados para investimento. Um apartamento maior, um apartamento pensado para uma família, às vezes de 5 pessoas, como era antigamente, é um pouco mais complicado. Ele tem um tempo maior para você ter uma liquidez, né? Mas depende, nem sempre. Eu trabalho lá em Salvador com imóveis de luxo, então
A minha média de ticket de venda em Salvador são imóveis de 2,5 milhões, 3 milhões, 4 milhões. E o bom imóvel, bem localizado, precificado corretamente, não é um valor alto ou baixo, é porque é 2,5 milhões, não. Se aquele imóvel é 2,5 e ele vale 2,5, ele tem o mercado dele. Então, eu posso lhe dizer, com experiência de campo ali, que eu estou no campo de batalha, um bom imóvel a gente vende em 60 dias. Agora, já uma aplicação financeira, a minha consultora, gerente que eu não posso falar aqui a marca, mas que todo mundo já sabe, ela me manda assim, Tati, tem hoje uma aplicação super bacana, porque eu acho importante diversificar, né? Ainda mais que eu sou profissional liberal, então eu tenho investimentos no mercado financeiro. Eu falo, bacana, Carol, me manda aí. A taxa de juros está bem legal. Quanto? 13% ao ano. Bacana. Qual a liquidez? 12 meses. 12 meses. Aí eu pergunto também, imposto de renda? Não tá aí não. Então, quando eu tiro os 27,5% do imposto, cai para 9%. E eu só posso mexer nesse dinheiro daqui a 12. Mas a inflação tá quanto, Ellen? Você pensou que ia gastar 300, gastou R$1.000. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Minimamente falando. Então, é o que eu digo, daqui a um ano, você pega seu dinheiro, você bota nessa super aplicação, rende 9% líquido, fica preso 12 meses, e o imóvel que você comprava aqui de 300 mil, já pode acrescentar, se for da Vitacunho, então, que o histórico é de 20% a 30% de valorização, então você tem que ganhar ainda bastante, mais 20% de diferença para poder complementar e conseguir comprar esse imóvel. Então, essa é a questão. A Selic está alta porque a inflação está alta. As duas coisas se complementam, né? Você falou um pouquinho do mercado de Salvador, Tati, eu queria que você fizesse um comparativo, assim. Hoje, quantos % da sua carteira você pode dizer que está aqui lastreado no mercado de São Paulo? No mercado de São Paulo. Então, eu sempre trabalhei com investimentos imobiliários. Eu sempre tive uma carteira de investidores lá em Salvador. Então, minha carteira, meu portfólio na imobiliária, ele sempre foi dividido lá em Salvador entre investidores e consumidores de imóveis de alto luxo para morar, né? O que acontece? Antes da pandemia, meu trabalho era muito focado em áreas corporativas, comerciais, nos melhores prédios de Salvador. Eu conseguia, para Salvador, que tem uma realidade de aluguel muito barato, a rentabilidade de Salvador, por exemplo, no residencial, é de 0,4% a 0,5%. Rentabilidade padrão do mercado imobiliário, se a gente for fazer uma análise, né? Brasil, exato. Exatamente. Mas nessas áreas comerciais, eu conseguia ter uma excelente rentabilidade para Salvador, de 0,8%. Tá. O que aconteceu? Março de 2020, tudo fechou, lockdown, ninguém sabe, as empresas fecharam. Eu comecei a ter problemas seríssimos. Aí eu comecei a ter vacância, inadimplência, desvalorização. E hoje esse impacto nas áreas comerciais, mesmo agora com a vacina, a gente continua porque as empresas elas descobriram um detalhe. Eu posso ganhar mais com menos estrutura física. Com o meu funcionário trabalhando de casa e gastando a energia dele e a água dele. O híbrido passou a ser uma realidade. Acho que no mundo inteiro isso mudou um pouco, né? Então, hoje, em Salvador, sempre me perguntam, e aí as áreas comerciais melhoraram? Melhoraram, mas é como se a gente voltasse 5 anos. Aí, o que aconteceu? Selic baixou. Aí a gente volta, Selic baixou, é um momento oportuno que eu tenho que investir também, porque com a Selic baixa, seu dinheiro mais barato. Não rende no banco, financiamento barato. Então, eu pensei, tudo bem, Tatiana, quero botar meu dinheiro em imóveis, tô perdendo dinheiro na bolsa, né? A bolsa agora, a gente teve em 2 anos uma perda de mais de 30%. Sim. Uma perda muito significativa. Acho que agora que está voltando para os 110 mil pontos essa semana, e mesmo assim com uma oscilação muito enorme. Grande. Aí eu falei, gente, o que é que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu falei, eu não posso oferecer área comercial. Área
é residencial, é 0,4. Também não posso. E aí foi que eu vi uma reportagem do Alexandre Frankel falando do lançamento do On Paulista ali. Falei, gente, esse mercado é interessantíssimo. E comecei a pesquisar, estudei o mercado de São Paulo todo, estudei os bairros, as regiões. E eu vim e bati aqui na porta da Vitacom e falei, oi, tudo bem? Eu sou Tatiana, aqui da 7. E virou Tatiana virei 7? Tatiana 7 hoje já me considero de casa da Vitacom. Sou investidora Vitacom também coloquei meu dinheiro aqui. E hoje São Paulo é 50% do nosso negócio e Salvador é 50% do nosso negócio. Então, quando eu indico investimento imobiliário, eu não tenho dúvida que São Paulo é a melhor cidade para investir. Sensacional. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, né? 2022. Guerra, eleições, Copa do Mundo, inflação do jeito que tá. Qual que é a sua opinião, Tati? Mesmo com tudo isso, a gente ainda... Qual que é a expectativa, né, que a gente pode ter para o mercado imobiliário para esse ano? A expectativa é que a gente vai vender mais. E todo mundo tem que acelerar a compra para antes desse momento. Porque o que é que acontece? Eu tenho 23 anos de mercado imobiliário. Já passei por eleições, já passei por guerras, já passei por crises econômicas. E eu posso te garantir, sempre que as pessoas elas estão em momentos de crise, ela está menos suscetível a correr riscos. Exato. Então, como a gente colocou aqui anteriormente, no início, o imóvel ele é a base sólida, o lastro real. Entenda uma coisa, o imóvel, quando a gente fala um imóvel, não é na liquidez, né? Que a gente já provou aqui que o imóvel ele é muito líquido, até se a gente comparar com o mercado financeiro. Mas ele é imóvel no endereço, porque pode ter uma guerra aqui, destruir esse prédio, mas esse endereço, essa valorização dessa região, essa cidade de São Paulo, não se perde. Então, você, aqui nesse imóvel, você continua com sua fração ideal. O que é que você pode fazer? Você pode reconstruir. Então, localização no fim do dia. No fim do dia é a localização. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? A gente já está indo para o final aqui da nossa conversa, porque a gente queria ter muito tempo, mas a gente tem um tempo limitado. Eu queria que você falasse um pouquinho das dicas que a gente poderia dar aqui para o nosso telespectador do YouTube, Instagram e todas as redes. Dicas para que ele faça um bom investimento no mercado imobiliário. Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou para você que está pensando em investir em imóveis é você analisar a localização. Aí eu te convido a você sair da sua zona de conforto. Quando eu falo localização, eu não falo você pensar na sua cidade, que você mora, no bairro que você mora, no seu prédio vizinho, mas você fazer uma análise racional. Quando você pensa em investir em imóveis, as análises elas precisam ser completamente diferentes de quando você compra um imóvel para satisfação pessoal, que aí você vai levar em conta. Você vai morar lá, né? Um raciocínio emocional naquilo, não é uma compra pautada na racionalidade. Então, a gente precisa primeiro entender qual cidade que eu tenho demanda, que eu não dependo da sazonalidade. Então, fazendo um comparativo, né? Para São Paulo, Salvador. Salvador é uma cidade extremamente turística, né? Então a gente tem um pico de visitantes, de turistas ali entre novembro até o carnaval. Alta temporada, né? De alta temporada. Mas depois disso, eu não tenho demanda, né? Eu não tenho eu não tenho grandes congressos. Eu tenho poucos motivos para que as pessoas se desloquem para Salvador que não seja para o turismo. Enquanto que você pensa em São Paulo, por exemplo, você tem aqui o turismo de negócios, que para mim é o turismo mais latente,
porque termina que as pessoas elas vêm a São Paulo para fazer negócios e aí ela Acaba fazendo outra aproveita coisa. para fazer gastronomia, aproveita para fazer compras, museus e etc. Você tem o turismo médico. Eu conheço várias pessoas lá de Salvador, por exemplo, que fazem check-up anual aqui ou que precisam de um acompanhamento mais especial de um aparelho que normalmente, às vezes, não tem em nenhum outro lugar do país ou até mesmo da América Latina. Aí a gente vai ter aqui hoje também um apelo de turismo muito forte. Sim. Então hoje a gente tem a Parada Gay, vai ser agora em junho. Então, mobiliza muito, assim, eu digo que hoje... Os shows, né? Agora com essa volta do novo normal, os estádios lotados com shows, eventos. Então, a taxa de ocupação, o resumo da ópera, aumenta com tudo isso. Tá sempre alta. E, falando da Parada Gay, é bem importante falar, hoje você já pode equiparar em número de pessoas que saem do Brasil inteiro, equivalente ao Carnaval de Salvador. Caramba! É um super evento. Dado, hein? É um super evento. Então, assim, São Paulo, eu tenho uma demanda real de janeiro a dezembro. Hoje eu cheguei lá no Bela Sintra e eu tô com meu filho, né? Então a gente pegou 2 apartamentos. E eu queria que meu filho ficasse do meu lado, mas a menina falou, olha, infelizmente não tenho, só tenho 5º, 10º. Ó, que eu fiz a minha reserva com antecedência. Aí eu tava tentando, né, botar todo mundo lá e chegou um rapaz... Ele, tem vaga? Ela, não, senhor, infelizmente não tenho. Ele, poxa, eu vim lá do House Paulista, não tem, já fui no VN Melo, não tem. Eu até gravei a recepcionista para mostrar. Então, até já aproveitou e já entrevistou o cliente por ali. Isso, aí eu falei, deixa pra lá, deixa eu no 5º, no 10º, daqui a pouco dá errado, eu fico até sem meu apartamento. Já deixa eu te vender um para você ter um toda hora, não precisar fazer a locação. Então, a gente tá dia 20 de maio. O que é que tem em São Paulo? Nada demais, não é uma festa, um evento, um Réveillon, não é um carnaval, não é a Parada Gay. É São Paulo acontecendo, é congressos acontecendo. Sim. É a cidade você é a paulista, mas eu tô te vendendo São Paulo, hein? É a cidade na América Latina que tem a maior quantidade de congressos internacionais. Sim. É a 4ª cidade mais rica do continente americano, perde para Nova York, Los Angeles e Chicago. É a única cidade que pós-pandemia o PIB triplicou. Todas as outras prefeituras estão com as contas negativas. A Prefeitura de São Paulo é a única que o PIB triplicou e está com as contas fechando bonito, no positivo. Por quê? Porque é uma cidade extremamente rica. Então, eu costumo dizer que São Paulo ela é uma cidade à parte do Brasil, né? Perfeito, Tati. Quero te agradecer, muito obrigada por ter dividido tanto conhecimento, né, de tantos anos de mercado aqui com a gente. Espero que o pessoal tenha gostado aí das nossas dicas, das suas dicas e espero que a gente em breve volte a conversar, porque tem muito assunto, né? Vai ser um prazer e eu tô te esperando lá, hein, em Salvador. E você, gostou do All News Entrevista de hoje? E olha só, tem alguém que você queira muito ver por aqui? Então deixa a sua sugestão ou opinião aqui nos comentários. Quem sabe a gente não consegue trazer essa pessoa como um convidado especial do All News Entrevista. E claro, curta esse vídeo, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece, compartilhando também os nossos conteúdos com seus amigos e familiares para que eles saibam de tudo sobre o mercado imobiliário. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!